Olá, gente! Tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast do site RD News. E neste programa você vai poder conhecer finalmente alguém da esquerda, gente, porque desde que eu comecei essa temporada, tá difícil trazer o povo da esquerda de Mato Grosso, porque a direita tomou de conta. E aí o pessoal da esquerda, a gente não consegue alinhar muitas agendas, mas eu consegui um tão especial, que até o nome dele é chique, viu? Que é o vereador do Partido dos Trabalhadores, Cesare Pastorello. Aí você olha assim, Grace, mas é internacional? Não, ele fica, sabe aonde? Lá em Cáceres, tudo bem? Olha, é difícil falar seu nome, decorei na hora. Como que pronuncia? Cesare Pastorello, é assim que mamãe me chama. Bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Na verdade, quando a gente entra na política, né, eu sei que a RD News já vai completando 18 anos, quando a gente entra na política, participar de um podcast, de algum evento da RD News, é quase que a realização de um sonho. Então eu me sinto muito feliz de estar aqui na sua presença e poder esclarecer, ou pelo menos mostrar um pouco, né, do nosso trabalho para o público, para a audiência, né, do podcast. Então, mas o senhor não concorda comigo que a direita tomou de conta aí fica até a esquerda ficou ali um pouquinho, não é esquecida, é porque são poucas, por exemplo, na eleição de 24, a esquerda teve poucas cadeiras, né? Hoje nós, em Mato Grosso, nós não temos da esquerda, né, declaradamente de esquerda, nenhuma prefeitura, e temos, infelizmente, apenas 20 vereadores, né, que são vereadores do PT. Alguns outros vereadores, eventualmente, se declaram de esquerda, mas não estão naqueles partidos que fazem a militância de esquerda. Então, nós não temos vereadores do PSOL, do PCdoB, de outros partidos, né, mais alinhados com a esquerda. Então, isso aumenta muito a nossa responsabilidade, né, de sermos poucos num estado, né, que é quase um país, e com certeza também é um desafio, porque nós temos toda uma população que precisa entender, né, a coexistência tanto das ideologias de direita quanto as da esquerda, deixando de lado, obviamente, as ideologias de extrema direita e extrema esquerda, porque os nossos problemas geralmente eles são para todos, né, não são divididos entre a ideologia. É um desafio, mas a gente está aí para cumprir. Pois é, o senhor é petista raiz ou o senhor é petista assim meio centro, meio de lado, assim? O PT, ele é um partido que, dentro dele, nós temos diversas vertentes, né? Então, nós temos alguns segmentos dentro do PT, com alguns que são mais voltados, né, que já existiam, inclusive, movimentos que já existiam antes da existência do PT, que se uniram, né, para formar o PT, e outros que foram se formando ao longo do tempo. Então, dentro dessas vertentes, nós temos, sim, aqueles que são mais radicais, né, vamos dizer assim, dentro de um processo de estatização, né, como se diz, mais socialista, e temos aqueles que têm mais diálogo. Então eu sou um petista que tem diálogo com todos. A direita, ela tem um lema chamado Deus, Pátria e Família. Eu estou num estado 90% bolsonarista. Esqueci, qual que é o lema do PT? O PT não tem, né, um lema. Não tem? Não. O Partido dos Trabalhadores defende os trabalhadores. A gente entende que tudo o que existe hoje vem do fruto do trabalho de alguém, né? Vem do fruto do trabalho das pessoas, inclusive as grandes fortunas. Mesmo aquelas fortunas que a pessoa fala, eu não tenho culpa de ser bilionário por herança, mas essa fortuna de quem deixou, ela foi construída pelo trabalho da mais-valia. Foi alguém que fez, alguém que trabalhou. E essa pessoa que trabalhou, ela não recebeu o correspondente ao trabalho dela. Pelo contrário, a diferença, o lucro, ficou com o dono do trabalho dela. Por isso que nós temos os bilionários, né? Por conta dessa injustiça social. Se a gente tivesse justiça social no mundo, nós não teríamos nem bilionários e nem pessoas pobres. Há dinheiro no mundo, há recurso no mundo suficiente para que todos vivam bem. A busca, por isso, pelo bem-estar social que é uma dessas pautas. Ninguém é contra o trabalho. Pelo contrário, a gente é contra a acumulação excessiva de riqueza. Entendi. Vereador, o senhor está no seu terceiro mandato, né? De vereador mesmo? Sim. Em Cáceres. Quantos votos o senhor obteve nessa eleição agora, de 24? Tem uma coisa uma questão que até por lealdade, né, eu tenho que te falar. Quando você falou de ser petista raiz, eu vi que você enviesou para o lado de um radicalismo, né? Mas eu preciso dizer que eu sou um petista novo. Então, eu sou filiado... Você é um perfil novo. Um petista novo.
Eu fui filiado ao Partido dos Trabalhadores em 2023. Então, eu fui eleito em 2020 pelo Partido Solidariedade, durante a pandemia. Que tem ali uma afinidade com a esquerda, né? Tem. Na verdade, o Solidariedade ficou muito no centro, né, nos últimos tempos, e acabou não se posicionando. Vou dar exemplo. Solidariedade votou em massa pela reforma da Previdência, né, em 2019. Então, foi contrário aos meus princípios, absolutamente contrário aos meus princípios. Por isso, inclusive, que a gente até não se manteve no partido. Mas, em 2020, eu sou eleito pelo Solidariedade. A gente estava numa pandemia, não fiz campanha de rua, a gente só fez a campanha na rede social. Cumprimos o nosso mandato em 2023, atendendo a um convite do PT, do Partido dos Trabalhadores. Eu fui filiado ao PT. Só fazer um recorte que em 2023 a gente tem o problema da fusão do Solidariedade com o PROS. Né? Então, nessa fusão, abriu-se uma janela para mudança de partido. E eu me filiei ao PT. Então, eu sou um petista novo. E quando eu me filiei, uma coisa interessante para dizer, por estar no Mato Grosso, por estar em Cáceres, que é uma cidade também conservadora, as pessoas falavam assim, eu tive 684 votos em 2020. E as pessoas falaram, agora no PT você não vai ter nem metade. Porque tem muita gente que não vota no PT. Né? Muita gente falou isso para mim. E eu falei, se não votar, é consequência. Mas o meu trabalho eu vou continuar fazendo enquanto vereador. E na campanha, a minha campanha foi continuar trabalhando. E eu tive 894 votos. Eu tive 210 votos a mais no PT do que antes do PT. Então, isso prova que apesar de nós estarmos no estado dito conservador, no estado onde a maioria dos eleitos são de direita ou de partidos de centro-direita, nós temos muitas pessoas que ainda buscam a sua representação na esquerda. Olha aí, é verdade. E ele comemorou tanto que saiu na mídia que na hora lá do evento, né? Ele fez o L, que o pessoal adora falar, né? Quando tem uma foto que viralizou, saiu na imprensa estadual, né? Vereador do PT, ele com a gravata do PT, e aí fez o L, que é uma frase que o pessoal de direita usa, né? Quando estão insatisfeitos com alguma coisa, faz o L, né? Se estiverem insatisfeitos, vão ter que estar insatisfeitos comigo, né? Porque toda vez que fizer o L, eu vou entender que eu estou sendo chamado para a ação. E aí, quando o senhor fez para provocar ou para comemorar? As duas coisas, né? Na verdade, eu diria que, estrategicamente, fazer o L é uma questão de posicionamento. A gente não pode ser o petista que tem vergonha do partido. Pelo contrário, nós temos que ter orgulho, porque as grandes conquistas sociais que existem no Brasil foram conquistas sociais da esquerda. Todas essas, que todos usufruem de direita, de esquerda, desde salário mínimo, desde FGTS, desde férias, desde descanso semanal remunerado. Não importa, a gente não legisla só para quem é de esquerda, a gente conquista para todos. Então as pessoas usufruem disso, nós temos que ter orgulho dessas conquistas. E elas nunca foram feitas de patrão para empregado. Sempre foram pelos movimentos de base que foram liderados pela esquerda. Eu nunca vi grevista de direita. E eu nunca vi direito social ser conquistado também no Brasil sem greve. Então é uma coisa para as pessoas refletirem, principalmente os trabalhadores. O senhor está ali numa região de Cáceres, tem a prefeita eleita, uma mulher, muito bom, que ela é do PSB. O senhor é oposição ao governo dela? Como que está composta ali? Desenha para a gente como que está composta a Câmara hoje. O senhor é sozinho oposição ou tem um grupinho ali que... Eu acho interessante falar disso, apesar de eu ser ser novo na política, né? Não sou novo de idade, mas sou novo na política. Está no terceiro mandato, um mandato de vereador, ainda me considero um jovem, ainda estou aprendendo muita coisa, mas tem alguns princípios que eu trouxe lá da minha primeira campanha que eu não abandonei. Um deles foi o nunca me posicionar em relação a governo. Não sou nem situação, nem oposição. Não é que eu seja em cima do muro. É porque todos os projetos que vêm do Executivo, eles devem ser analisados individualmente. Se é bom para a população, tem minha defesa. Isso eu faço defesa. Se é ruim para a população, obviamente, na minha visão, eu vou fazer a minha oposição. E aí eu faço e conclamo a população para ir para a Câmara, para instigar os vereadores a votarem contra, mostro os malefícios de algum projeto. Isso eu sempre fiz. Para fazer isso, para garantir essa independência, eu também nunca tive cargo no Executivo,
Nunca tive indicação de empresa, de terceirizado, de nada, absolutamente nada, porque qualquer tipo de vínculo com o executivo tiraria a minha independência. Ah, porque a prefeitura é ruim? Não, tem nada a ver com isso. Tem a ver com independência, para representar única e exclusivamente os interesses da população, não interesse próprio. Então, o prefeito anterior, o Francis, com quem eu tenho um relacionamento pessoal muito bom, mas ele me considerava oposição. Com 3 meses de gestão, ele já colocou no jornal que eu tinha que ajudar mais e criticar menos, como se a crítica e a cobrança não fosse o papel do vereador. E ele me considerava oposição. Na época da gestão dele, eu votei contra 5 projetos dele. Já a prefeita Eliene, durante a gestão dela, no primeiro ano, inclusive, eu assumi como líder de governo, por uma questão institucional. Dos vereadores reeleitos, somente 4, 3 foram eleitos fora, né, da possibilidade de assumir a liderança dela, porque um foi ser presidente, outros 2 eram em chapas de oposição a ela. E eu, entendendo a necessidade de um relacionamento institucional entre executivo e legislativo, aceitei ser líder de governo e fui durante 1 ano. E durante 1 ano, como líder de governo, eu votei contra projeto do executivo, e inclusive, nós reprovamos 2 vezes. Então, o meu posicionamento não é em relação a prefeito, é em relação às pautas que a sociedade me elegeu para representar. Ela consegue entender seu posicionamento, a prefeita, e tem o diálogo. Tem o diálogo. Tem alguns projetos, até para quem não conhece, está vendo o vídeo agora, eu faço até questão que consulte lá as nossas redes sociais. Eu vou dar um exemplo. Ela manda um projeto de lei para a Câmara, isso ainda na gestão passada, para converter. Todo mundo sabe que os professores têm 45 dias de férias, né? São 30 mais 15. E aí, se são 45 dias de férias, o terço constitucional de férias deve ser pago para os 45 dias. A prefeitura só pagava 30. Eu, no interesse da sociedade dos professores, cobrei o pagamento do terço de férias também sobre os 15. Constitucional e legal a minha cobrança. Ao invés de fazerem o pagamento, mandou um projeto de lei para a Câmara para transformar os 15 dias de férias em recesso. Então, seriam 15 dias de recesso. O professor ficaria em casa, mas não seria férias sem o terço. O que eu fiz? Projeto protocolado na Câmara, fui para a rede social, chamei a população para ficar do lado dos professores e não deixar que um projeto desse fosse aprovado. Antes de ir à votação, para evitar o desgaste de vereadores e da própria gestão, a prefeita foi e retirou o projeto. Entende? Então, isso é uma vitória para a educação, consequentemente, a vitória para toda a sociedade. Então, o projeto eu nem precisei votar contra. A prefeita ela recuou em relação a isso, diante da iminência de ter um projeto reprovado, se os vereadores assim entendessem, ou se fosse aprovado, de ter um desgaste muito grande. Então, a gente tem diálogo, tem. Eu falo para ela, retira o projeto. Ah, não, mas precisa, porque não está pagando um terço. Bom, então a consequência virá. E a gente usa as redes sociais. Afinal de contas, elas estão aí para isso. Como que o senhor está vendo essa situação do presidente Lula? Porque a gente percebe, assim, que esse mandato do presidente, ele tá inseguro e desculpa, aí você me corrige se eu tiver. Para mim, ele está meio perdidão em relação às redes sociais, porque na época que ele, né, foi presidente junto com a Dilma, a rede social não tinha tanto poder assim. Você viu que ele recuou em relação à questão do Pix, né? E até eu perguntei assim, né? Cheguei a questionar com alguns amigos. Ué, era fake news ou não era fake news? Porque se era fake news, por que recuou, né? E aí, como que o senhor está vendo o presidente, a esquerda, nessas tratativas com a rede social? Porque o senhor usa as redes sociais e eu vejo que o senhor usa muito bem, porque conseguiu fazer a prefeita repensar aí no posicionamento dela. Eu até olhei meu relógio aqui, era só para ver se dava tempo de dar a resposta. Mas não foi nenhuma indelicadeza. Vamos lá ao começo. Primeiro de tudo, nós da esquerda, né, a gente tem muito hábito de leitura. Isso daí foi um problema ao absorver a importância das redes sociais. Porque há, sim, uma contraposição entre o uso das redes sociais e as pessoas que realmente se dedicam a outras atividades, né, cognitivas, como leitura, escrita, etc. A gente sabe quais são as diferenças. Porém, a direita entendeu que as redes sociais eram um caminho de comunicação que não passava pelo filtro da imprensa, que não passava pelo filtro, né, das regulações, para falar aquilo que as pessoas queriam ouvir.
E aí estabeleceu-se uma, vamos dizer assim, uma predominância dos discursos da direita na rede social. A esquerda, ela ainda está engatinhando em relação a isso. O governo federal, ele foi omisso na parte de comunicação, desde o seu início, em relação às redes sociais. A rede social do governo anterior não era institucional, era do presidente. Sim. Observe bem. A gente tinha uma rede social do presidente. Twitter do presidente, Instagram do presidente, vídeo no YouTube, transmissão do YouTube às quintas-feiras do presidente. Observe, na parte de comunicação, como isso é importante. Aí a gente entra com outro governo que quer fazer tudo institucional. E aí no institucional patina muito. Antigamente, quando a pessoa tinha um jornal impresso, tinha um cartão de visita, falava assim, anuncia meu serviço no jornal, a pessoa pegava o cartão e reproduzia no jornal. Era o cartão de visita. É verdade. Fulano de tal, marceneiro. Era a reprodução. Aí quando surgiu o Instagram, ela passou a tirar foto do cartão para colocar no Instagram. O alcance disso é zero. Então, o governo federal, ele ainda, na comunicação institucional, ele ainda está tentando reproduzir nas redes sociais, na linguagem e no formato da comunicação que já existia, a institucional. Ou seja, não funciona. Uma coisa que é importante dizer, né? Fui apresentado como vereador, mas estou como vereador até o fim de 2028, é meu mandato, mas eu sou servidor público de carreira do Judiciário Trabalhista. Eu sou servidor da Justiça do Trabalho e, por conta de ofício, por dever de ofício, a gente acaba trabalhando com as execuções trabalhistas. Então, quando a instrução normativa da Receita Federal foi feita em setembro do ano passado, nós comemoramos, porque nós iríamos ter condições de pegar os grandes fraudadores de direitos trabalhistas, que não se utilizam do sistema bancário e se utilizavam dos sistemas de pagamento. Para quem não sabe, esses sistemas não eram obrigados a fazer informação nenhuma à Receita Federal. E o sistema bancário, sim. Com a nova instrução normativa em setembro, incluíram os sistemas de pagamento, incluíram os cartões de crédito desses sistemas de pagamento, que não são instituições bancárias, que também não informavam, e elevaram os limites. Falou, vamos incluir o sistema de pagamento, mas não precisa informar tudo que for a partir de 2.000. Pode informar tudo que for a partir de 5. Vejam, a informação compulsória do banco já existia a partir de R$2.000, que em 2016 o limite de imposto de renda era R$2.000 e poucos. A partir daí pagava. Sim. Como agora o limite do imposto de renda em isenção é 5.000, falou, então só informa para a gente a partir de 5.000. A direita pegou isso, que é uma coisa boa para buscar os fraudadores, principalmente por inclusão dos meios de pagamento, do sistema de pagamento, não sistema bancário. E pegou esse valor de 5.000 e falou, a partir de 5.000 você vai ser taxado. Mas não vai taxar o que for acima de 5.000, mas na sua declaração de imposto de renda isso vai aparecer. Gente, isso desde 2016 era informado a partir de R$2.000 de movimentação. Tudo sempre foi informado pelo banco. O que passou a ser informado foi desses outros sistemas de pagamento. Entende? Não teve nada a ver com o Pix. O Pix já era informado, o cartão de crédito já era informado, mas o sistema bancário, e a partir de 2.000. Agora tinha passado para 5. E aí, nesse momento, de setembro, nesse interregno, de setembro a 1º de janeiro, quando entra em vigor, qual foi a comunicação que o governo federal fez em relação a essa mudança? Onde que o governo federal anunciou que foi instituída uma medida para buscar sonegadores, políticos corruptos, bandidos, crime organizado? Onde que o governo fez isso? Em lugar nenhum. E aí, na guerra híbrida que a direita faz, ela pegou assim, ela fica toda hora tentando. E uma hora decola. Quando pegou a questão dos 5.000, aí chega naquele cidadão que tem o seu salário de R$3.000, R$2.000, o salário mínimo, mas ele faz uma atividade extra, ele é um pedreiro, por exemplo, ele como pedreiro ele recebe lá R$8.000, R$9.000 do dono da obra, porque ele vai e compra o material, ele às vezes paga o servente, e ele se viu vulnerabilizado com esse discurso totalmente errado, totalmente falso, de que ele seria monitorado a partir de 5.000. Ele já era monitorado a partir de 2. Sempre foi. Né? Sempre teve informação bancária. Não mudou nada na vida desse cidadão. Mas ele se sentiu atingido porque o discurso da direita foi nesse sentido. Erro de quem? Erro
do governo federal. E outra coisa, ele até trocou aí o ministro das comunicações, né, da SECOM lá, por conta disso. Não, foi até antes do Sim. anúncio. Vamos ver se ele vai permanecer, né? Mas Eu vou ser assim, bem sincero. Desculpa ter te cortado. pode falar. A mudança não está na figura do ministro. A mudança não está na figura do ministro. A mudança, ela tem que ser... Primeiro porque o executivo, lá o Palácio, ele é uma coisa, o ministério é uma coisa. Mas eu tenho a comunicação de todos os ministérios. Eu tenho algumas iniciativas como o Banco Central, né, que fez o BC Sincero, né, ou seja, já mais próximo da linguagem das redes sociais, mas eu tenho a necessidade de que toda a política de governo entenda essa nova forma de se comunicar com a sociedade. O que o senhor percebe é que o presidente Lula tem preconceito com as redes sociais? Não. No frigir dos ovos que o senhor Não tá é a querendo questão dizer? de preconceito. Porque é aquela questão da leitura cultural e Não, tal. não é questão de preconceito. É uma questão, como eu falei, nós perdemos o timing de ter entrado nas redes sociais. Isso eu não estou falando da esquerda no Brasil, estou falando no mundo. Né? Nós perdemos esse timing da comunicação e hoje o que ele não tem talvez seja segurança. Vou dar um exemplo. Ele poderia estar fazendo uma live toda semana. O senhor gostou daquela ideia do Bolsonaro? Fala a verdade. Da live A live? que ele fazia. Eu faço live. E o senhor aprendeu com ele. Nem por isso me aproxima das ideias dele. Os meios de comunicação estão aí para serem utilizados. Né? As estratégias estão aí para serem utilizadas. Não foi ele que inventou a live, né? E nem sou eu que vou ser o último a fazer. Na verdade, nós estamos nos utilizando de uma ferramenta que existe, né? Que está nas redes sociais. E é uma coisa que eu sinto falta dos demais. Lembra, a gente tinha ministro da Educação, também do governo anterior, o Weintraub também fazia lives. Né? Ele também usava das redes sociais. Por isso que eu estou falando, não é uma questão de preconceito do presidente, né? É uma questão de visão de todos eles em relação à rede. Nesse aspecto, o incidente do Pix foi extremamente positivo. Porque acredito que não é só questão de troca de ministro, mas é uma virada de chave em relação a toda a comunicação do governo em relação a isso. E eu também conclamo que seja uma virada de chave para toda a comunicação da esquerda no Brasil, das pessoas que buscam entender que o Estado é para proteger pessoas. Nós temos que sair da academia, lá daquele ambiente seguro, confortável, de falar com os estudantes de história, os estudantes de geografia e falar com as pessoas do povo, que nós estamos aqui para resolver problemas reais, com soluções reais, e que nós temos proposta para isso. Nós não só fazemos um discurso de ser contra isso ou contra aquilo, como que o outro lado faz. Nós temos soluções reais para problemas reais da população. Entendi. E aí o senhor me corrija se eu estiver errado e equivocado. Eu vejo o senhor como um novo perfil de PT, já com outra visão. Talvez o seu eleitor viu isso também, né? Só acho que a esquerda tem que reformular, né? Porque só é de 2023, né? Sim, com certeza. Eu sou de esquerda há muito tempo, mas petista, né? Vamos dizer, a partir de 2023, petista filiado, né? Porque muitos já me chamavam de petista antes de eu ser filiado. Justamente pelos ideais, né, que a gente carrega. Mas, realmente, a gente não pode ficar preso à prática do passado. Vou dizer por quê. Num passado não muito distante, nós tínhamos a esquerda forte nos movimentos universitários, nas academias, né, entre os pensadores, muito forte. E também muito forte nos movimentos dos trabalhadores, do proletário, das indústrias, das fábricas. Qual foi a última grande greve que você tem lembrança? Acho que da educação aqui, da UFMT, bem servidores ralinha, públicos. Eu estou falando, última grande greve de fábrica, de montadora. Faz tempo. Exato, entende? Então, acabou que a grande parte do pensamento, né, social, ele está enclausurado lá na academia, nas universidades, no seu próprio círculo. E as pessoas que têm problemas reais, que buscam soluções reais, elas estão aqui fora. Nós precisamos estar aqui fora, não lá dentro. A gente já não tem mais o movimento grevista, já não tem mais os movimentos sindicais com a mesma força. Então, não adianta achar que a esquerda, lá que elegeu Lula a primeira vez,
né, que fez a militância pelos direitos das pessoas, né, ao longo do século passado, que ela ainda existe nas ruas. Ela não existe. Ela precisa ser reconquistada. Numa entrevista anterior, quando me falaram assim, você como um dos poucos vereadores do PT, o que você pretende fazer para enfrentar a direita no Mato Grosso? Eu não pretendo fazer nada para enfrentar a direita. Eu pretendo conquistar espaço para a esquerda. E esse espaço está aí, as pessoas estão aí. Elas precisam ser ouvidas, elas precisam ter voz para falar, elas precisam ser ouvidas e nós precisamos falar com elas, dialogar com elas. É isso que a gente deve buscar. É uma conquista, não é uma contraposição. O senhor já sofreu violência por ser de esquerda? Não, violência política? Acho que é isso. Não, porque eu sou um homem branco e hétero, né? Então, eu estou no escopo das vítimas de violência de modo geral, né? Não aquelas econômicas, mas de um modo geral, eu estou naquele grupo privilegiado, que não deveria ser privilégio, deveria ser para todos, né? Que está lá separado desse tipo de ameaça, que é o máximo que eles podem fazer, eventualmente, questionar minha masculinidade, da qual eu não tenho dúvida, então não vejo como uma ofensa, ou alguma outra coisa assim. Então, o perfil do agressor, ele está muito próximo do meu perfil. E aí, o agressor não agride os iguais. Se eu fosse da população LGBT, se eu fosse mulher, se eu fosse negra, se eu fosse indígena, se eu tivesse um outro perfil, o perfil do agressor, que é, como eu falei, que é também do homem branco, hétero, ele veria possibilidade de agredir. Então, por isso que eu digo, não é que eu me considero um privilegiado, eu considero que eu estou na situação política que todas e todas deveriam estar. Eu queria agradecer por você ter vindo aqui, mandar um abraço para o povo que é de Cáceres, a gente vai tentar trazer a prefeita também, trazer mais as pessoas da região de lá. Com certeza, muito obrigado. Eu vou levar o abraço para Cáceres e espero também participar mais vezes. E olha, para você que ficou com a gente, quero te dizer para seguir a gente nas redes sociais, segue o vereador lá, tá aí a @ dele, vou deixar aí para você, se inscreve no YouTube e fica atento à nossa playlist, TikTok também, olha aí, ó, viu? E aí você fica atento à nossa playlist para acompanhar o nosso podcast que tem todo dia episódios inéditos. Até mais, tchau!